Hoje é 19/9/2022. Vamos começar aqui uma aula de elétrica, tá bom? E aqui vocês estão vendo aí, pessoal, meus slides? Positivo. Beleza. Então nós vamos começar uma aula de elétrica aqui, tá? A partir dos fundamentos da elétrica, beleza? Meu nome é Paulo Alves da Silva Filho, sou instrutor aqui de administração, física, matemática e eletricidade. E vamos começar com essa aula então. Beleza, pessoal. Seguinte, antes de tudo, o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma relação que nós temos entre cargas de prótons e elétrons em um átomo, ou seja, da menor parte da matéria. Um átomo, ele é considerado a menor parte de qualquer tipo de matéria. Ele é indivisível. Os prótons, a nomenclatura deles é um Ezinho com mais, ou seja, é uma carga positiva. E os elétrons é um Ezinho com a carga negativa, certo? O que acontece? Vocês estão vendo esse exemplo que eu estou dando aqui, dessa animação. O núcleo do átomo ele é composto por nêutrons e prótons. Vou apagar aqui e fazer um negócio melhor aqui. Nêutrons e prótons. Certo, pessoal? Nêutrons e prótons. Vão perdoando minha letra aí. E o que circula a região do núcleo, essa bolinha vermelha, são os elétrons que estão em constante movimento. Beleza? Cargas elétricas são esse tipo de elemento em que estão em constante movimentação, certo? Então, por isso, cargas elétricas não podem ser criadas e nem destruídas. Elas, o quê? Apenas são conservadas. Então, um dos princípios da eletrostática, né, que é essa parte que nós estamos vendo aqui, que é o fundamentos da eletricidade, é o princípio da conservação da carga elétrica. Anotem aí. Coloquem aí. Princípio da conservação da carga elétrica, 2 pontos. Na hora que vocês falarem tudo bem, eu vou começar a digitar. Princípio da conservação da carga elétrica. Por mim pode começar. Pode começar? Princípio da conservação da carga elétrica. 2 pontos. Cargas elétricas Cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas vírgula, apenas conservadas. Ponto. E vocês escrevam na linha de baixo. Professor, Pois não. eu entrei aqui agora, tem como o senhor repetir? Eu peguei só essa partezinha aí, eu fui pegar o caderno ali. Qual que é a parte que você parou? A questão do começo aí, por favor. Tudo bem. É o princípio, isso aqui é o princípio da conservação da carga elétrica. 2 pontos. Você falar, eu posso te ditar de novo. Pode começar, por favor. Cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas, vírgula,
Apenas criadas. Apenas conservada, não, professor? Isso, conservadas, isso mesmo. Obrigado. Apenas conservadas. Pode continuar. Beleza. Aí vocês escrevam na linha de baixo, somatório de cargas, isso aqui é antes, cargas de antes, é igual ao somatório de cargas de depois, tá bom? Na hora que vocês falarem que tá tudo bem, eu continuo. Somatório de Cargas de antes é igual ao somatório de cargas de depois. Na hora que vocês falarem ok, para mim continuar, eu continuo. Somatório de cargas de antes é igual ao somatório de cargas depois? Isso mesmo. É. Certo? É. Pode continuar? Pode continuar, pessoal? Pode, professor. e O continuar. que significa isso? Eu vou pegar a borracha e vou fazer aqui. O que significa isso? Eu tenho, por exemplo, vocês vão ver muito isso na indústria, eu tenho uma bomba solenoide, certo? Ela é circular. E vamos supor que nessa bomba você está carregando ela com cargas positivas, certo? Essa bomba solenoide com cargas positivas. Aí você não precisa copiar. Quando for para copiar, eu falo, beleza? Cargas positivas. Muito bem. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas. Aqui nós temos 11 cargas positivas. O que acontece na indústria, por exemplo? Você tem aqui uma bomba solenoide. Aqui você está carregando ela positivamente. Isso no motor. E você tem aqui, por exemplo, o mancal do motor que vai dar em direção à movimentação dele, certo? Para que ele gere torque. E aqui você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 cargas. Então, qual que é o princípio? Se aqui eu tenho 7, quantas cargas tem que vir para cá? Ou seja, então tem que ser 11 menos 7. Quanto que dá, pessoal? Dá 4. Por quê? As mesmas cargas que tem que ter aqui, a mesma quantidade de cargas que tem que ter aqui, tem que ter aqui também. Então, teria que vir mais 1, 2, 3 cargas negativas. Beleza? Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Vocês entenderam, pessoal? Pode continuar? Teria que ir mais 3 ou mais 4? Mais 4. Perdão, mais 4. Mais 4. Obrigado. Vocês entenderam, pessoal? Então Entendi, nesse local entendi, que antigamente tinha 7, tem que adicionar esses 4 aí para dar o 11, né? Isso. Porque eu tenho que ter a mesma quantidade de cargas aqui para ter a mesma quantidade de cargas aqui. 11 menos Professor, 7, essas 4. cargas do Macau é negativa, no caso, né? Isso. Isso é só uma suposição. Por quê? O que eu quero que vocês entendam é que a mesma quantidade de cargas que eu tenho aqui, eu vou ter que ter aqui também. Beleza? Isso aqui é o princípio da conservação da carga elétrica. Vocês entenderam? Entendi. Beleza? Beleza? Então vamos continuar. Eu vou apagar aqui. Como a carga elétrica ela é conservada, como vocês viram aí, a gente tem que perceber o seguinte, que cargas elétricas, elas surgem, entre aspas, através do atrito, por contato ou por indução. Por atrito, é quando eu pego, por exemplo, um exemplo bem básico, eu pego um bastão de vidro e com um pedaço de lã ou um pedaço de pano, eu esfrego ele
Aí, quando você põe a mão, ele está quente. O que significa dizer? É que naquele bastão, naquele lugar onde que você colocou a mão e está quente, houve o surgimento de cargas elétricas naquele lugar. Por contato, seria... Pois não? Alguém perguntou? Não. Por contato, eu posso fazer o exemplo do capacitor. Vocês vão ver mais adiante. Um capacitor dentro dele, ele tem duas placas paralelas, certo? Vocês vão ver isso aqui ainda comigo. Duas placas paralelas. Finge que isso aqui são duas placas. Aqui está uma distância D. E aqui dentro, nesse espaço aqui, existe um material dielétrico. Ou seja, que não é isolante, não transmite cargas elétricas. Mas, se você carrega o capacitor aqui com cargas positivas e aqui com cargas negativas, e você solta um elétron aleatoriamente aqui dentro, ele vai para que carga? Positiva ou negativa? Sabendo que ele é negativo. Positivo. Positiva. Justamente por causa do princípio do atrito e também do contato, que cargas elétricas com sinais opostos, elas o quê? Se atraem. Beleza? E cargas elétricas de sinais, de mesmos sinais, elas se repelem. Beleza? Vocês querem anotar isso aí? Então vamos lá. Tô de boa. Tá de boa ou não precisa anotar? Isso aí tá de boa. Pode ir, né? Então, beleza. Por indução. Por indução foi aquele caso da bobina lá, certo? Eu tinha uma bobina aqui, carregada. Aí cheguei com um mancal aqui negativo, certo? Se eu aproximar a bobina do mancal, a interação entre esses dois vai ser mais forte ou mais fraca? Se aproximar vai ser mais forte. Isso mesmo. Por quê? Pelo Cargas elétricas de sinais contrários vai ter o quê? Maior o quê? Atração, correto? Pode continuar, pessoal? Pode continuar? Sim, pode. Beleza. E o que gerou esse fato? Esse fato veio através da lei de Coulomb. Vocês já ouviram falar da lei de Coulomb? Ainda não. A lei de Coulomb foi o seguinte. Ela foi Vai ser uma... desenvolvida... Hã? Pois não? Mais uma lei. Vamos de novo. A lei de Coulomb é o seguinte. Eu sei que se eu tenho uma carga elétrica negativa e sei que tem uma carga elétrica positiva, elas vão se atrair ou vão se repelir? Vão se atrair, certo? Então, eu tenho uma força que vai puxar essa carga na direção dessa, e essa vai ter uma força que vai puxar essa carga, menos E, para a direção dessa. Então, eu tenho uma força aqui, tem uma outra força aqui. Certo, pessoal? Força de atração. Mais com menos. Força de atração. O que a lei de Coulomb demonstra para a gente? Que a força elétrica que atua entre essas cargas e que tem que ser num par de cargas é dado por força elétrica é igual ao módulo das cargas, dessas cargas que eu tenho, módulo delas. E o que é módulo, pessoal? Módulo na física e na matemática é distância, tá? Mas aqui para nós é número positivo. Dividido pela distância
existente entre elas ao quadrado. Mas para ter uma igualdade aqui, Coulomb teve que colocar o quê? Uma constante. Essa é a constante o quê? Dielétrica. Essa constante, em alguns livros, ela aparece escrita da seguinte forma. 1 dividido por 4 π ε0. Onde esse valor de ε0 é a permissividade elétrica do meio. Tá? Vocês querem anotar? Esse aí que tá dividido por 4, é? 4. É. 4 π. Eu posso melhorar aqui. 4i, né, professor? 4 π vezes ε0. É essa letra aqui, ó. ε0. Tá? Isso é uma letra grega. E o π igual aproximadamente 3,14. Beleza, pessoal? Vocês querem anotar? Beleza. Aí? Vocês querem anotar? É Preparem bom. a caneta. Preparem a caneta aí para anotar. Eu acho que já estão anotando. Você pode anotar? Pode falar. A lei de Coulomb. Pode falar. Beleza. A lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a responsável por determinar a força seja O quê? a força é responsável por determinar a força seja de atração seja de atração ou repulsão das cargas elétricas. Ponto. Ou seja, de atração ou o quê, professor? Ou repulsão das cargas elétricas. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga mais que eu tenho outra carga aqui menos que. Vai ser de atração ou repulsão? Atração. Atração. Mas se eu tiver uma carga aqui, por exemplo, mais que, com mais que, vai ser atração ou repulsão? Função. Repulsão, certo? Então, a lei de Coulomb, se essas cargas estão a uma certa distância d, certo? Elas vão sofrer o quê? Repulsão. Vai vir uma força para cá e uma outra força para cá. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Entendi. Beleza, vamos continuar. Aqui eu peguei um exemplo prático, certo? E eu vou fazer passo a passo aqui com vocês. Ô, professor, você poderia repetir o valor de π? Pi, a gente usa, assim, ó, aproximadamente 3,14. Tá? 3,14. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. 3,14. Beleza? Beleza. Aí, pessoal, é o seguinte. Quando vocês forem pegar a lista para tentarem fazer, mesmo que vocês apanhem, eu vou fazer a lista junto com vocês, tá bom? Beleza? Ok, professor. Beleza. Outra coisa, pessoal. Como a carga elétrica ela é conservada, que eu falei aqui para vocês, como que você calcula carga elétrica? Existem duas formas. Carga é igual a N vezes E, certo?
Se eu tenho um material, vamos supor aqui que eu tenho uma barra e ela está carregada eletricamente. Eu estou ionizando ela, certo? Aqui está cheio de elétrons e de cargas elétricas, correto? E eu, por exemplo, falo assim, se a carga que eu estou colocando aqui nessa barra é igual a 3,2 vezes 10 a menos 19, qual o número de cargas que eu vou ter aqui nessa barra imantada? Você vai utilizar essa fórmula aqui. Qual que é a carga que eu coloquei aqui? 3,2, certo? Beleza, pessoal? Certo. A menos 19. Beleza. Esse N é a quantidade de cargas. Então, eu tenho N, que é a quantidade de cargas que eu vou querer saber, que é um número inteiro. E essa aqui é a carga elementar do elétron. Anotem aí, carga elementar do elétron, E elevado a menos. Carga elementar do elétron. Quando vocês falarem ok, eu vou digitar, tá bom? Pode falar. A carga elementar do elétron, ela vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Deixa eu melhorar esse 19 aqui. Menos 19. Menos 19 coulomb. A unidade medida de carga elétrica é coulomb. Bom? Por causa da lei de Coulomb. Beleza, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Então, eu sei 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse aí no começo é um C? Aonde? Isso, é coulomb. Isso aqui é a unidade de medida. Coulomb. Começo, antes do igual. É de Isso. elétron. É de Isso. elétron. Isso aqui é E de elétron. É menos, é? É, menos. E elevado a menos. E esse N é o que? O N? Significa o quê? N é a quantidade de cargas. Eu vou só fazer esse exemplo aqui e vou ditar para vocês, tá bom? Então, prestem muita atenção aqui. Qual que é a carga elétrica elementar do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Beleza, pessoal? Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Eu quero saber a quantidade. Então, é o N. Então, tem 3,2 vezes 10 a menos 19 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. 10 a menos 19 com 10 a menos 19, embaixo e em cima é igual? Simplifica. Então, como que vai ser? 3,2 dividido por 1,6. Então, quantas cargas que eu vou ter nesse bastão aqui, nessa barra imantada? N igual a 2 cargas. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? É. Professor, Pois não. professor, esse valor Não dá aí pra simplificar. da carga elétrica é um valor fixo? É da fórmula mesmo que Coulomb inventou? Você fala essa daqui. Isso, 1,6 vezes 10 a Sim. 19. É valor fixo que a gente adota internacionalmente. Isso aqui é valor fixo, é a carga elétrica do elétron, tá bom? Entendi. Pois não, pessoal. Outra pergunta. Professor, e se não desse para simplificar aí nessa fórmula, vai chegar um momento que não vai poder simplificar? Como é que eu faria essa conta? Pode. Aí, no caso, eu vou passar um exemplo para vocês. Vocês querem anotar? Gostei. Da bala. Beleza. Então, coloca aí, exercício 1, exemplo. E aí eu vou fazer aqui junto com vocês. Para mostrar, tá bom? Na hora que vocês falarem tudo bem, aí eu vou começar a ditar.
Pode Que tá o ditar. que aqui? Pode ditar? Pode ditar, pessoal? Pode. Pode. Beleza. Pode. Um motor elétrico é energizado com uma carga. Com uma carga, é? Isso. Com uma carga. Aí eu vou escrever aqui para vocês. Q igual a 5,4 vezes 10. Não, peraí, professor. Tem como voltar um minutinho um pouquinho que eu tava ali bebendo água? Pode sim. Onde você parou? É energizado com uma carga. Isso. Q igual a 5,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na hora que vocês falarem ok, eu vou continuar. Ok. Beleza. Professor, Ponto. dúvida. Ô, Essa pois não. aula vai ficar gravada, né? Oi? Essa aula vai ficar gravada lá no AVA, né? Sim, vai ficar gravado também. Vou disponibilizar, tá bom? Muito obrigado. Beleza. Não, sem problema. Pode continuar? Pode continuar, pessoal? Pode. Pode. Ponto final. Energizado com a carga é essa aqui, né? Que eu falei, 5,4 vezes 10 a menos 19. Ponto. Sabendo que a carga elétrica do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, esse valor aqui, determine, vírgula, né? Determine. É sabendo que a carga Sabendo que a carga do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Determine a quantidade de carga elétrica que esse motor terá. Eu vou dar um minutinho para você. Determine a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica que esse motor terá. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem, tá bom, pessoal? Enquanto eu estou aqui tomando uma água. Aí a gente vai corrigir juntos, beleza? Então, beleza. Podem ir matando essa questão aí. Beleza. Qual é o final da resposta aí, da pergunta? Capacidade do motor terá? Isso. Qual que é a quantidade de carga que esse motor terá? Professor, não vou saber fazer isso não. Não vou mentir. Não, a gente vai fazer junto. Tenta aí. Professor, a fórmula é Q igual a N vezes E. N? Isso, N vezes Z. A fórmula é assim, ó. Q igual a N vezes Z, certo? Então é fácil. Tenta fazer aí, pessoal. Olha, professor. Igual. Depois a gente faz aqui para vocês verem, tá bom? Na hora que vocês falarem que pode corrigir, eu corrijo. Eu fiz o meu aqui, mas acho que tá errado, né? Quanto que deu o seu? Deu 1,16. Quanto? 1,16. Não. A O gente meu vai dá fazer aqui. 3,37, professor. Isso mesmo. 3,37. Isso, muito bem, pessoal. Isso mesmo. A gente pode corrigir aqui? Pode sim, professor. Então, beleza, eu vou apagar aqui. Pode.
Então, eu tenho que a carga é igual a 5,4, 10 a menos 19 coulomb, e a carga elementar desse elétron é igual a 1,6, certo? Então, eu tenho que carga é igual a o número de cargas vezes a carga elementar do elétron, correto? Eu quero achar é o quê? É o N. Então, eu vou pegar esse valor de E que está multiplicando o N e vou passar aqui dividindo. O quê? Então, eu vou fazer assim, ó. N é igual a carga dividido pelo número de elétrons. Então, o número de cargas é aqui. Qual que é a carga elementar que eu coloquei aqui do motor? 5,4, certo? É. 5,4 vezes 10 a menos 19, certo? Dividido pela carga elementar do elétron. 6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19, certo, pessoal? Que é uma equação de primeiro grau, né? Aqui, ó, Vezes menos 19 10. com menos 19, beleza. Quanto que dá o 5,4 dividido por 1,6? 3,37, certo? 375. Isso. Aí é o seguinte, aqui tem que ser um número inteiro. 4, 5, 2. Aí fica o seguinte. O número aqui, depois da vírgula, esse primeiro número, ele é maior ou igual a 5? Ele é menor que 5, né? Isso. Então vai dar Então, aproximadamente 3, né? Como é, professor? como é que é? Não entendi. Então aí vai ser aproximadamente 3. Igual Isso. aproximadamente 3. Isso. Porque como que é menor que 5, como esse número depois da vírgula é menor que 5, você deixa para baixo, você arredonda para baixo, então ele fica igual a 3, certo? Se aqui fosse 3,56, aí você arredonda para cima. 5, então você coloca mais um aqui em 3. Então ficaria aproximadamente o quê? 4 elétrons, beleza? 4 cargas, beleza? Vocês querem fazer mais um desses? Não, professor, tem como repetir aí como é esse negócio da diminuição aí? Da qual? Passa mais outra aí também, professor. Agora aí. Seria interessante. Você quer fazer a respeito disso aqui, do arredondamento que você está falando? É, sobre esse arredondamento aí. Por exemplo, aqui, ó, um número, se o número após a vírgula, aqui, ó, aqui deu 3,375. Se o número aqui após a vírgula for maior que 5, você soma mais um aqui. Então, você soma mais um aqui. Né? Isso. Se ele for menor que 5, aqui, depois da vírgula, você pode deixar só esse primeiro número, então, aqui, antes da vírgula, certo? Então, nesse caso aqui, vão ter o quê? 3 cargas, tá bom? Vocês querem mais um, pessoal? Vamos fazer mais um? É bom, é importante. Beleza, vamos fazer mais um. Então, o resultado é sempre redondo, é? É isso, sempre é inteiro. 3, 4, 5, 10, 11, nunca 11,1, nunca 3,4. Sempre inteiro, beleza? Entendi. Vamos lá, mais um. Exemplo 2. Ô, professor, Pois não. se algum desses valores aí não tivesse 10 elevado a 19, se tiver só um desse valor, como é que a gente vai fazer? Agora que eu vou passar um desse parecido para vocês, tá bom? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Coloquem aí. Quando vocês falarem ok, beleza. Vou pegar aqui. Um disco de ferro Tá cortando, professor. Você pode repetir, por favor? Tá, um disco de ferro é energizado com uma carga Pode continuar, pessoal? Pode. É energizado com uma carga de 3,6 vezes 10 a menos 18 coulomb. Essa aqui, ponto. 6,6 vezes 10. A menos 18 coulomb. Menos 18 coulomb. Pronto. Sabendo que
Como é que é? Sabendo que Sabendo que a carga elementar do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. De 1,6 vezes Vezes 10. 10 a menos 19 coulomb, vírgula. sabe que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vírgula. vírgula Determine a quantidade de cargas nesse disco. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem aí, pessoal. Zero vírgula 225. Não. Tem só um erro de matemática aí. A conta tá certa. Na hora que vocês falarem para mim fazer, eu faço, viu? Pode tentando mais aí. Só um minuto. Tranquilo. Já vai dormir, amor. Pode fazer, pessoal? Pode, professor, eu fico fácil. Então aqui, ó. Eu sei que carga é igual ao número dessa carga que eu quero saber, vezes a carga elementar do elétron, certo? Então, esse número vai ser a carga que eu tenho aqui dividido pela carga elementar do elétron, certo? Então, vamos lá. O N, que eu quero saber. Quantidade de carga. Qual que é a carga que esse disco tem? 3,6, certo? 3,6 vezes 10 a menos 18, certo? E a carga elementar do elétron é de que? 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Beleza. Quanto que dá 3,6 dividido por 1,6? 2,25, certo? como é que é? 3,6 dividido Isso. Por 1,6. Daí, dá quanto? 2,25. Beleza. Aqui eu tenho 10 a menos 18, certo? E aqui embaixo ficou 10 a menos 19, certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e colocar o 10 um no parâmetro do outro, ou seja, já estão na mesma base. Então, o que eu posso fazer? 2,25. Aqui eu tenho 10 a menos 18, certo, pessoal? Vezes 10. Agora que é o pulo do gato. Aqui está menos 19, certo? Está menos 19. Quando isso aqui é uma divisão, correto?
Quando eu Conserva passo a esse base menos dos 19 para pontos. cima, ele fica positivo. 10 elevado a 19. Beleza? Então, como que vai ficar? 2,25. Aí fica 19. 19 menos 18 dá quanto? 19 menos... Isso. Então, fica com a base o quê? 10, certo? Agora multiplica 2,25 vezes 10. Dá quanto? 2,5 vezes 10. 22,5. Isso. Beleza? Aqui, ó. Depois da vírgula, o número é maior ou igual a 5? É ou não é? É, E igual. qual? Então é o quê? Adiciona aqui mais um. 22 mais 1 é quanto? 3. Então, quantas cargas eu tenho nesse disco? 23, certo? Vocês querem fazer mais um? Então, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Então, no caso aqui, por exemplo, esse 10 ficou com esse multiplicador em cima, menos 18, e os baixos menos 19. Aí o senhor escolheu um deles para poder ficar com um parâmetro igual? É porque é o seguinte, como aqui em cima está multiplicando, certo? Você está vendo, 2,25 vezes 10 é menos 18, certo? É. Vou até colocar aqui, 2,25 vezes 10 a menos 18, certo? É. Todo número que está dividindo e está na mesma base aqui, ó, a mesma base aqui é o quê? 10, aqui embaixo é 10, certo? Aqui em cima é 10, certo? Todo número que está na mesma base, eu quero colocar assim, eu quero multiplicar. Por quê? Porque quando está na mesma base, eu só vou mexer nos expoentes. Então, quando ele está aqui embaixo, menos 19, ele passa para cima positivo. É regra, tá? Se aqui embaixo é menos 17, vai para cima 17. Se ele está aqui embaixo menos 19, ele vai para cima 19. Então, como que eu faço? 2,25. Qual que é a base que eu tenho aqui em comum? É o 10. 10. E então, o que eu tenho que mexer? Somente nos expoentes. Aqui, é mais 19, certo? 19 menos 18, dá quanto? Professor. 1. Então, qual que é o expoente que vai ter que ficar aqui? 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2,25 vezes 10. Então, quanto que vai ficar? E o professor? 22,5. Beleza? Pode falar. Eu lembrei de potenciação, que quando está assim, conserva a base e subtrai os expoentes. Agora Isso, justamente. Isso é potenciação. Vocês querem fazer mais um, pessoal? Para pegar e simular isso aqui? É bom, professor, é bom. Faça mais um, por Então, favor. bora, vamos fazer, pessoal. Vocês vão ficar craque nisso aqui. Anotem aí. Professor, Pois não. a unidade dele é o quê? Coulomb? Não, o N é só isso aqui. Por exemplo, deu 4, por exemplo. 4 cargas. É só quantidade, tá? Que é quantidade. Então, nesse disco aí, vai ter 4 cargas, ou 23 cargas. Isso aqui é número inteiro, tá? Só cargas, tá? Ok. Beleza? É quantidade. Então vai ser o valor do elétron, da carga do elétron multiplicado por 4 vezes, né? Isso. Entendi. Agora que vocês estiverem prontos, eu vou ditar, viu? Pode ditar, professor. Pode ditar? Então vamos lá. Escrevam aí. Uma barra de níquel. Como é? Uma barra de níquel. Uma barra de níquel é carregada com uma carga de 7
7,2 vezes 10 a menos 17. Professor, fala aí de novo Uma barra número de aí. níquel. Uma barra de níquel. É carregada com uma carga de 7,2 vezes 10 a menos 17 coulombs. Tem como repetir Do começo? Do começo? no começo, por favor? Isso. Uma barra de níquel é carregada com uma carga de 7,2 vezes 10 a menos 17 coulombs. Ponto. De 7,2 a 10. Vai dar 10 a menos 17 coulombs. Ok. Ponto. Determine a quantidade de cargas nessa barra sabendo que a carga elétrica do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sabendo que A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos lá, pessoal. 2 minutinhos para vocês. Vamos lá. A hora que vocês quiserem que eu faço, viu? Tentem aí. aí, professor. No Beleza. caso, 7,2 dividido por 1,6, não é isso? Isso. Deu 4,75. 475? Sim. 4,5 O mil. meu é 450, professor. Certinho. Quem foi que falou? Alan. Alan, tá certo. Vou Valeu. deixar o pessoal tentar aí, viu? Oh, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Valeu, professor. Na hora. Deu 4,5 a divisão de 7,2 por 1,6, mas ele tem a potenciação lá que Tem que ter a potenciação, pessoal. Não esquece. O menos 19 tá embaixo e passa para cima de 19. Não esqueça. Ô, professor. Ô, pois não. É Alan de novo. Professor, e se fosse uma conta aí, se eu pedisse aí para a gente procurar, no caso, o valor da carga do cooler, do coulomb. Ah, beleza. Eu vou passar um exercício então para vocês, beleza? Certo. Beleza. Daqui a pouco eu vou passar. Professor, sem dar a resposta aqui, só me corrija se eu estiver errado. Só uma questão aqui, na questão da potenciação, sendo multiplicando,
não conservaria a base e somaria os expoentes? No caso de uma Sim, divisão, justamente. na divisão conserva a base e subtrai. Na multiplicação conserva e soma. Seria isso. Isso. Justamente. E no caso aqui está dividindo, Aí o aí menos quando você... 19 passa para cima, 19, beleza? Tá aí no caso agora os expoentes seria somado, não? Isso. Aí quanto que dá 19 menos 17? Dá 2, certo? E é igual a 100. Aí você multiplica isso aí. O valor que você achou de 7,2 dividido por 1,6. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Tá show de bola, Tá show de bola. Ótimo. É esse nível assim que eu vou trabalhar, beleza? Só falta eu entender. Não, vai entender. Ô, professor. Ô, professor. Ô, pois não. É porque aqui no meu celular aqui, tô assistindo aula aqui, tá cortando muito, aí tá desconectando. Aí tô entendendo, no caso, assim, o início da aula, eu não entendi quase nada, entendeu? Tá certo, mas eu vou deixar gravado lá para vocês no Ava, tá bom? Aí você pode acessar lá e vir, tá bem? É porque tem hora que fica cortando mesmo. E aí, pessoal, pode fazer aqui? Por mim, pode. Bateu. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu sei que essa barra tem uma carga de 7,2, certo? E eu quero saber a quantidade de cargas que vai ter lá. Então, Q igual a N vezes E. Eu quero saber o quê? É o N. Então, o N é igual a carga dividido pela carga elementar do elétron, beleza? Como que vai ser? Qual que é a carga que eu tenho? 7,2, certo, pessoal? 7,2 vezes 10 a menos 17. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Beleza. Quanto que dá 7,2 dividido por 1,6? 4,5. Isso mesmo. Vezes 10 a menos 17. E como eu ensinei para vocês, potenciação. O menos 19 está aqui embaixo, ele passa para cima, positivo, certo? Certo. Fica 19. Então fica 4,5 vezes 10. Elevado a 2. Isso, aqui é elevado a 2, certo? Isso. 2 é o quê? 100, né? 4,5 vezes 100 dá quanto? 450. Isso. Qual que é a quantidade de cargas que tem lá, então? 450 cargas, beleza? Vou escrever aqui no outro pedaço aqui. N igual a 450 cargas. E aí, pessoal? Ficou fácil agora de ver? Ficou fácil. Beleza. Aí. Quer mais um exercício aí? Pode ser. Faz o que ele pediu para achar a carga. Beleza, vou fazer esse. Fôlego. Beleza. Então vamos lá. Escrevam aí. Em um disco de cobre, existe, no caso, existe. 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 Ele fica cortando. Existe. Uma quantidade de 25 cargas. Vinte e cinco cargas. Certo. Ponto. Determine a carga elétrica desse material. Beleza, pessoal? Tentem aí, sabendo, né, que a carga do elétron aqui, né, você já sabe, que é igual a 1,6 vezes 10
Menos 19 coulomb, tá bom? Tentem Pronto. fazer isso. Esse valor vai ser padrão, né? Isso. Esse é sempre padrão. Não foge disso. A carga do elétron é sempre essa. E esse que tá abaixo desse point também, ele é padrão, esse 10, que sempre... Isso, esse 10 a menos 19 é coulomb, é padrão também. Tudo é padrão. Tentem fazer aí. Eu quero achar o valor de Q agora. Eu falo em questão de cargas diferentes. De situações de cargas diferentes, sabe? Sei. Que o expoente era diferente, né? Era 18, 17, 15, mas o denominador de baixo sempre era 10. Se esse valor muda. Não. Esse valor aqui Não. do elétron que é esse sempre padrão. Tá? A carga que pode variar, mas o valor da carga elétrica aqui do elétron, essa aqui, é padrão. Tá? Ela sempre vai ser assim. Eu quero achar o quê, pessoal? Tentem achar aí. Deu 40 vezes 10 dá 19? Isso, quem foi que falou? Foi eu. Alan? Adricimério. Não, foi essa vez não. Tô fazendo aqui ainda, professor. Mas tá aí, tá indo no rumo aí dele aí também. Beleza. Acertou, viu? Beleza. O que para achar é mais fácil. A resposta é essa aí mesmo, professor. 40 vezes 10 ela vai dar menos 19 coulomb. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa aula vai estar disponibilizada hoje ainda Sim, claro. na plataforma? Sim, claro. Acontece. A lista de vocês eu vou esperar um tô pouco mais entendendo. para a gente fazer, tá bom, pessoal? Quando a gente passar essa parte de eletricidade aqui, a gente vai pegar ela mais para frente, tá bom? Professor, Pois não. vai chegar Eu uma tô parte que entendendo a gente quase vai ter nada, que não, tá usar. cortando muito. Oi, pois não, fala aí. Vai chegar uma parte que a gente vai ter que usar a calculadora científica. Não é isso? Sim. Tem que providenciar, não é isso? É bom vocês terem, viu, pessoal? Professor, essa questão aí, professor, só é esses dois tipos de fórmula aí, né, professor? Porque o valor da carga do material a gente já tem, né, que é 1,6, né? Uhum. Do Do elétron. Então só, ou você sabe o valor que está energizado, ou sabe o valor da carga, né? Sim. Professor, pois não. Enquanto a galera tá fazendo aí. E aquelas atividades, SAP 1, SAP 2. Sim. A gente tem até o dia 1 ou dia. Eu não olhei o cronograma dele, dia 2 do mês que vem para entregar isso? Isso. Aí eu vou prorrogar um pouco mais, mas eu já adianto. Não deixem para a última semana, viu, pessoal? Não deixem para a última hora. Não, Tentem tá fazer, até o dia tá bom? 4 de novembro. Tentem fazer e ir adiantando. Sentem um final de semana, 2 horas, e aí tentem fazer, beleza? Isso aí a gente vai vendo mais para frente, tá? Ô, professor, quem já mandou, tem como editar ainda para remandar? Ou o senhor já vai corrigir? Não, pode me enviar depois de novo, sem problema. Professor, eu mandei, só que eu fui olhar lá, não tinha como. No primeiro dia que eu mandei, estava lá enviado. Agora eu fui olhar, não estava mais lá. Eu ia editar, que faltou algumas coisas. Então pega de novo e me reenvia, tá bom? Tranquilo, que eu procurei, eu não procurei nota, nada. Algumas pessoas receberam alguma nota, eu não recebi nada nem do Eu fórum. acho que é porque um outro instrutor que deu nota para algumas pessoas e outras não teve, entendeu? Porque eu peguei aqui tem uma semana. Eu mandei o fórum, mandei tudo e não chegou nenhuma nota. Não, beleza. O meu deu 100% aí, professor. Obrigado aí, viu? Por nada. E aí, pessoal, pode fazer? Pode. Pode fazer. Beleza. Eu sei que a carga é igual ao número, que é a quantidade, vezes a carga elementar do elétron, certo? Então, qual que é a carga desse material? Vai ser 25 vezes 1,6
vezes 10 a menos 19, certo? 25 vezes 1,6 dá 40. Vezes 10 a menos 19. Coulomb, beleza? Aí o que o pessoal faz da física? 40, eu posso falar que é 4 vezes 10? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Isso mesmo, professor, sim. Sim, professor. E aqui é 10 a menos 19, certo? É. Aqui, ó, 10 com 10. Aqui em cima tem 1, certo? Então, quanto fica? Menos 19 mais 1, fica quanto? 18. Isso. Então, a carga fica igual a 4 vezes 10 a menos 18. Pula. Mas, se você respondeu aqui que dá 40 vezes 10 a menos 19, você também acertou. Tá bom? Beleza. Entendi. Pessoal, última coisa para a gente finalizar. Na próxima aula, eu vou falar sobre alguns conceitos de carga. Vou falar sobre a lei de Coulomb aqui, ó. Já memorizem. Lei de Coulomb. Eu peço a vocês que vejam vídeos na internet ou leiam material, tá? Porque eu vou ter que passar um pouco mais rápido nessa parte aqui para chegar onde que eu quero, tá bom? Então eu peço que vocês vejam isso aqui, vejam isso aqui na internet sobre lei de Coulomb, olhem o material, tá bom? Para a gente andar mais rápido com isso, tá bom? Eu vou assistir ela novamente para eu compreender melhor. Beleza. E no mais, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail para a coordenadora ou coordenador de vocês aí da unidade, falando a respeito da aula, viu? Se estão gostando, se o nível tá bom, aí fica com vocês, tá bom? O critério é de vocês. Beleza, professor, mas tá 100% aí, viu? Ô, professor, Pois não. veja só. E essas outras duas fórmulas aí, que é FEL e K? Isso aqui eu vou falar na próxima aula, tá bom? Aí eu peço... Agora é sexta-feira agora, né, professor? Isso. Aí por isso que eu falei, eu peço para que vocês vão na internet, procurem e leiam material sobre lei de Coulomb, tá? Porque aí eu vou ter que passar por ela e eu quero também dar uma adiantada e fazer uns exercícios com ela também, tá bom? Professor, Pois não. o senhor acredita que com o conteúdo que a gente está tendo essa semana, no sábado, a gente consegue ter uma aula prática? Aí, no caso, as aulas práticas vocês vão fazer na unidade de vocês, tá? Eu sei, né? Eu consegui. Tá cortando. Por esse conteúdo que a gente vai ter essa semana. Sim. O senhor acredita que consegue fazer uma aula prática já no sábado, vai melhor pegar essa aula para o outro sábado? Você fala, tá alinhada junto com a aula prática de vocês aí? Sim. Sim. Porque não adianta nada, por exemplo, depois eu chegar em circuitos elétricos e falar de resistores, capacitores, indutores, se vocês não têm essa bagagem aqui, tá bom? Tá? Porque aí, no caso, eu já falo que para vocês já adiantarem sobre força elétrica, que é a força de Coulomb, que é a lei de Coulomb, que está aqui embaixo, e aí eu vou passar um pouco por ela. Aí também, anotem, vejam também sobre aulas sobre, mesmo que um pouquinho, sobre campo elétrico, tá bom? Campo elétrico. Como o professor aqui na aula presencial aqui em Araripina falou sábado, professor, que a gente tem que ser estudante, não aluno, né? Sim, justamente. Porque vai lá e pesquisa, aluno fica só esperando o professor falar aí, né? Isso, porque quando vocês adiantam o material e leem, eu só tiro as dúvidas aqui, tá bom? Como essa nossa primeira aula, então fica assim, aí você já sabe o ritmo que eu estou trabalhando e como eu vou trabalhar. Mas aí nas próximas, né, vocês já vão lendo. Por exemplo, essa lei de Coulomb e campo elétrico. Eu quero que vocês já leiam sobre isso, tá bom? Porque vocês vão precisar. Tá bom, pessoal? Pode encerrar a chamada aqui, a aula? Pode ter dúvida esclarecida. Beleza. E aí a lista que eu vou disponibilizar, a gente vai fazer mais à frente, tá bom?
Tranquilo. Ok. Nós vamos fazer juntos, beleza? E o senhor vai avaliar as atividades que já foram enviadas ao senhor. Sim, aí as atividades eu vou avaliar depois, tá? Mas não deixem para a última hora, tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Então eu vou me preparar aqui porque eu tenho uma outra web, tá? No mais, desejo aí para vocês uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, tá? E sejam bem-vindos aí, tá bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Amém. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Amém. Muito obrigado.